Tupã-Anchieta, inclusive motivou uma reunião do Comitê de Combate à Dengue, né, excepcional na manhã de sexta e na tarde de sexta que a gente teve essa informação. Na semana passada, o nosso prefeito Gustavo Werther Terra esteve em Brasília, e eu sei também que teve outras agendas fora de Brasília tratando de questões relacionadas à comunidade de Tupã-Anchieta, e conversei com o prefeito ainda durante a viagem, questionando ele com relação a esses temas. Ele naquela oportunidade dizia, não, na segunda-feira, primeira coisa, nós vamos ter uma reunião lá com os COI para eu me inteirar do tema, e depois a gente pode repercutir um pouco com relação a isso, a nossa comunidade, porque a gente sabe a questão saúde é a questão prioritária, com certeza é a questão mais urgente, mais preemente, né? E eu sei que o prefeito, inclusive, estava em reunião junto a essas instituições. E agora é possível conversarmos com ele para a gente trazer um pouco mais de informações à nossa comunidade com relação a esses temas que foram tratados nessa reunião. E claro que também poderemos tratar de outros aspectos, mas esse é o mais impactante nesse momento para a nossa comunidade. Prefeito Gustavo Werther Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os que nos acompanham. É sempre uma satisfação, né, estarmos aqui trazendo informações à nossa comunidade. Prefeito, nós teríamos N temas para tratar com o senhor, mas infelizmente o tempo não vai nos permitir, nós vamos ter que priorizar alguns aspectos. E a gente conversou com o senhor informalmente, né, durante a sua viagem aí, e sabemos da sua preocupação com relação à questão da saúde e da dengue. O senhor realizou duas reuniões agora pela manhã para tratar especificamente desse tema. Por favor, nos relate o que foi tratado e que informações o senhor tem com relação a essa questão da dengue na nossa comunidade. Perfeito. A primeira pauta foi sobre o Covid, né? Eu precisava me atualizar, eu passei a semana fora e precisava me atualizar da nossa situação em relação ao Covid. Nós temos hoje positivos 12 casos leves, né? E esses casos, agora essa semana, eles já evoluem para cura. Nós temos alguns diagnósticos aí que podem ser que confirmem para mais casos novos, mas enfim, a Covid está totalmente administrada, né? Nós não temos mais, não existe mais caso, graças a Deus, que tenha evoluído para gravidade ou para atenção maior. Hoje, como se dizia naquela polêmica frase antigamente, que é uma gripezinha, né? Hoje, finalmente, a gente pode dizer que a Covid tem se comportado, né, como uma gripe normal, né? Então, como o Covid, é claro que as pessoas não devem esquecer das recomendações básicas. Quem está gripado, né, tem que procurar se manter afastado das demais pessoas, né, independente se essa gripe é ou não uma Covid, né? Nós temos o vírus sincicial humano, que dá bronquiolite, nós temos todas as influenzas, nós temos uma série de afecções respiratórias que são potencializadas a sua transmissão pela proximidade, né, entre as pessoas. Então, havendo o afastamento assim mínimo necessário, diminui muito a contaminação, e isso aí é ponto positivo para nós. Eu volto a dizer que a máscara, ela tem um efeito muito maior no sentido da pessoa que está contaminada reduzir a chance de contaminar outras pessoas, do que aquela pessoa que não está contaminada receber a contaminação de outros. Por quê? Porque vários micro-organismos podem ingressar via olho, né, também. Então, a pessoa usa a máscara, mas acaba se contaminando pelo olho. Então, a máscara tem que ser utilizada por quem está doente. Isso, a recomendação continua, né? Bom, Covid é isso. Agora, sim, dengue, né? Como eu estava fora e tive acesso à informação de que positivou o primeiro caso de dengue em Tupã, eu prontamente, né, como é uma marca, inclusive, do nosso governo, essa reação rápida e esse enfrentamento forte, né, na saúde, eu solicitei a reunião do COI porque eu tenho que dimensionar o problema. Em primeiro lugar, né, é a anamnese, depois o diagnóstico, e aí depois o tratamento.
Então, nós temos hoje um caso confirmado que, a princípio, pelas informações dadas pelo doente, ele não viajou, então é um caso doméstico. Isso é preocupante, porque significa que o Aedes aegypti, a gente sabe que ele está em Tupã há bastante tempo, mas existe um mosquito não contaminado e um mosquito contaminado. A partir do momento que se define que esse caso ele é doméstico, ele é um caso que a pessoa se contaminou aqui, significa que existe mosquito contaminado em Tupã, né? E é importante dizer, um mosquito contaminado, quando ele faz a ovopostura, esse ovo, ele também é contaminado, e as larvas serão contaminadas, e aqueles mosquitos que eclodirem, aquelas fêmeas que picarem, elas transmitirão a doença, né? Isso é questão epidemiológica. Outra informação importante, um ovo colocado pela mosquita, né, ele aguenta 450 dias, até 450 dias no ambiente, esperando condições favoráveis para que ele possa eclodir e gerar a nova larva e gerar, consequentemente, um novo adulto e seguir o ciclo de picando e contaminando. Então, nós temos que combater os locais de larva com os tratamentos, né, indicados para que o ovo seja eliminado, não apenas a larva e não apenas o adulto. Tá? Então, hoje nós temos um caso doméstico, que é no bairro Marcial Terra, e nós temos 2 casos suspeitos, onde, a princípio, um dos casos também é doméstico e o outro dos casos pode ter sido contaminado em joia. Tá? Nós temos 2 tipos de exames, né? Um exame que pega nos primeiros 5 dias, que é o NS1, e depois disso nós temos o IgM, que pega em até 30 dias. Nós estamos providenciando, como isso é uma novidade, nós estamos providenciando uma compra desse NS1 para fazer um teste rápido já no posto, né? Mas como o tratamento da dengue é um tratamento sintomático de dor no corpo, dor articular, toda aquela sintomatologia, né? O tratamento ele é sintomático, não existe um tratamento específico para o micro-organismo da dengue, né? O vírus da dengue. Então, havendo o sintoma semelhante à dengue, se faz já o tratamento sintomático, não aguardando o resultado de exame, né? A gente tem que cuidar do paciente para que não evolua. Nós não temos caso aqui de dengue hemorrágica. O ano passado nós tivemos 11 casos positivos. Deixa eu só... tivemos 11 casos positivos em 2023 e tivemos 43 descartados, que foram suspeitas descartados. Nenhum evoluiu para a gravidade, nenhum foi hemorrágico, né? Tem aquela baixa de plaqueta que faz parte do curso da doença, mas tudo certo. Um outro ponto importante que eu quero aproveitar a oportunidade, Miguel. Sim. Questão dos arrastões, né? Os arrastões educativos que nós vínhamos fazendo na administração para fazer uma força-tarefa nas casas, retirando lixo, retirando utensílios que possam ser foco do mosquito, enfim. O objetivo desses arrastões, e isso é importante que prestem atenção, o objetivo disso era educar as pessoas, educar, mostrar a importância que tem das pessoas fazerem aquilo diariamente, ou no mínimo semanalmente nos seus pátios. O que aconteceu? Acabamos dando um tiro no pé aí, de certa forma, porque muitas pessoas acharam que aquela limpeza é obrigação da prefeitura e ficam guardando sujeira no pátio, aguardando o próximo arrastão da prefeitura. Quer dizer, a falta de educação das pessoas e a falta de responsabilidade com o seu próprio resíduo, né? Aguardando que o poder público
resolva os problemas que ela mesma cria. Então, as pessoas precisam entender que o arrastão foi feito para educar as pessoas e que, a partir dali, elas façam essa limpeza, elas tenham responsabilidade sobre os seus pátios, porque é somente assim que nós vamos combater essa doença. Se cada um cuidar do seu pátio de maneira rigorosa, está resolvido o problema, e quase que em definitivo. A partir daí, apenas nos ambientes públicos, né? E aí, falando em ambiente público, eu entro aqui numa pauta, a questão do nosso cemitério. Nós temos, historicamente, o hábito de levar vasos e levar outras, coroas, enfim, levar itens para o cemitério e que acabam também servindo de local para proliferação do mosquito, para colocação dos ovos e depois a eclosão das larvas, né? Na reunião do COI, a vigilância, o pessoal de endemias nos informaram que no cemitério sempre encontram larvas e nós já, a partir de agora, eu tenho uma reunião em seguida com o meu jurídico, eu quero tratar de uma legislação para proibir, né, o uso desses vasos e de outros itens que possam juntar ou posture as larvas em ambientes públicos, inclusive no cemitério, né? Além disso, nós temos problema com as borracharias, né, que algumas borracharias visitadas se comprometeram em fazer determinados procedimentos e que na segunda visita não tinham feito. Então, o problema dessa doença é a falta de comprometimento, é a falta de educação, de esclarecimento da nossa comunidade, e eu digo nossa comunidade já como um todo, o ser humano como um todo, né? Porque é uma doença que não é nossa, é uma doença coletiva, né? Também nós faremos um estudo de legislação para que autorize fazer um pente fino em algumas casas que às vezes se negam a deixar que os vigilantes, né, que os agentes entrem no pátio. Tem pessoas que não permitem que eles entrem no pátio como se estivessem escondendo alguma coisa, ou talvez como medo de serem multados por alguma outra coisa. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é resolver o problema do acúmulo de água e dos locais que se apropriam para a proliferação da doença, né? Como medidas adotadas já decorrentes dessa reunião, eu determinei a criação de uma força-tarefa permanente envolvendo o fiscal ambiental, envolvendo os nossos 2 vigilantes sanitários, envolvendo os agentes de endemias e envolvendo os agentes de saúde do local em questão. Então, essa força-tarefa ela fica permanente e também a fiscalização, né? O FARES, que é o nosso fiscal do município, integrando a força-tarefa para que as pessoas entrem nos pátios num raio de 150 metros do foco e façam um pente fino nesse raio de 150 metros, porque o mosquito está sabido que ele fica naquele local, né? O Ministério de Saúde até recomenda 100 metros, mas nós, por precaução, faremos esse raio em 150 metros com essa força-tarefa. O que muda de local para local, de bairro para bairro, é que cada bairro tem os seus agentes de saúde. Então, nós utilizaremos os agentes daquele bairro em específico, onde nós estivermos tratando do novo foco. Isso foi a resolução do COI, né? Tenho certeza que essas medidas adotadas serão de muita valia, né? E nós estamos vigilantes aí para qualquer necessidade de alteração. Prefeito, o caso confirmado, o senhor citou, foi no bairro Marcial Terra. Nós tínhamos uma informação de um caso suspeito no bairro Popular. O senhor citou 2 casos suspeitos. O segundo caso suspeito é em que local? Eu não sei de precisar o local, porque sem a confirmação a gente não vai ficar muito na especulação. Uhum. Um desses casos realmente é no bairro Popular, mas não, até ficou decidido que até definição, né, conclusão das suspeitas, nós não tomaremos medidas imediatas lá. Até porque a força-tarefa que vai atuar nesse segundo local é a mesma, é uma força-tarefa permanente a partir de agora.
Muito bem. A Força Tarefa vai agir quando no bairro Marcial Terra? Já hoje, já tomaremos as medidas a partir de agora, né? Já estão autorizados, inclusive o nosso fiscal ambiental estava de férias e já foi chamado para integrar esse movimento e dimensionar. Até porque esse ponto de foco é próximo do posto da Marcial Terra, é próximo da nossa escola, Brasilina Terra, né? E nós temos que atuar imediatamente para tentar diminuir a proliferação dessa doença, né? No ano passado, 11 casos, esse ano, por enquanto, 1 caso, e eu espero que não suba a partir disso. Muito bem. Mas esse é o primeiro caso doméstico, autóctone, como também é chamado, né? Nós não tivemos no ano passado nenhum caso doméstico. Eu não saberia afirmar isso aí, Miguel, né? Uhum. Mas, olha, de 11 casos confirmados, é difícil tu dizer que nenhum deles foi recontaminação local, né? Eu não saberia responder essa afirmação. O pessoal está comentando aqui que Rafael Siqueira, bom dia. No Marcial Terra tem um ponto de reciclagem que tem muita coisa acumulado, que seria um local também para desenvolver muito a questão dos mosquitos. Nós temos um problema ali de muitos anos que tem uma questão de reciclagem ali que certamente acumula, né? Eu até não chamaria, né, de reciclagem, eu chamaria de um ponto de acúmulo de material reciclável, né? Porque a reciclagem ela vai ocorrer, né, nas empresas que fazem a reciclagem do lixo. E esses pontos de acúmulo nós já autuamos, já notificamos, né? E as pessoas são reincidentes, elas não aprendem. É como eu falei, os problemas do município geralmente são causados pelas pessoas, né? E esse é um problema. Nós já denunciamos o Ministério Público algumas situações, nós estamos registrando, já autuamos lá no que chama, na última porção da Marcial Terra, que antigamente chamavam de Vila Toco, né? Tem uma senhora lá que é acumuladora e é um problema, inclusive ela bota na própria via pública, já foi autuada, já pagou multa, mas só que continua. Então, é difícil, né? Combater tudo, principalmente a ignorância, né? Há pouco nós conversamos com o senhor vice-prefeito e ele nos trouxe informação de que ainda não está sendo recebido os chamados inertes, né, lá junto ao Complexo do Panciretã. Desde o final do ano passado até agora nós estamos sem ter onde colocar. E ele comentou que a expectativa é que a partir de início de março, ele colocou uma data, inclusive a partir de 8 de março, deve estar normalizado isso. As pessoas com certeza ficam com uma certa dificuldade para dar destino de inertes, vidros, galhos, gramas, pneus, enfim, itens que podem estar acumulando. Qual é a orientação para nós, população, que temos esses itens, o que fazer com eles e como devemos agir? Eu acho que essas orientações, Miguel, relacionadas ao lixo, o próprio o secretário do Meio Ambiente já deve ter dado, né? Sim. Eu acho que ele já explanou a respeito disso, eu até nem quero entrar muito nessa esfera, mas as licitações, elas têm um período, né, de vigência. Após esse período, a gente tem que fazer nova licitação. Às vezes, por uma questão de tramitação, abre uma certa lacuna. Às vezes, algumas pessoas, elas entram alguma impugnação de licitação, algum pedido de esclarecimento, ou questionando a planilha, ou enfim, eu poderia citar aqui, né, inúmeros itens que podem interferir na tramitação normal de uma licitação. E para isso, para que o serviço não fique em descoberto, muitas vezes a ferramenta que se tem é um contrato emergencial, né, que inclusive nós estávamos agora na coleta do lixo em contrato emergencial. E por quê? Porque esse lixo doméstico não pode se acumular. Agora, tem outros lixos, no caso desse inerte, que é um sofá velho, um guarda-roupa velho, que as pessoas podem aguardar um pouco, né, até que seja
clareado aí esse destino, que a Secretaria do Meio Ambiente está adotando todas as medidas necessárias aí com celeridade, né, dentro do possível, para que a gente consiga dar respostas mais eficientes à comunidade, né? É importante que se diga que as medidas necessárias estão sendo tomadas, tudo com muita clareza, muita transparência. Recentemente surgiram aí essas denúncias que acarretaram essa operação aqui, que não foi só em Tupã, foi em mais de 20 municípios, né? Porque o problema do lixo é um problema cada vez mais grave. O planeta tem que aprender a lidar com o seu lixo de maneira responsável, senão vai chegar num ponto crítico, né? Rosa Bueno Lima e a Caroline Pinto trazem a mesma questão. E os trilhos no perímetro urbano, segundo eles, está muito sujo. A Rumo é a responsável pelos trilhos? O perímetro do trilho é um patrimônio federal, né? Inclusive, o próprio corte da grama do entorno dos trilhos não é responsabilidade da prefeitura. Algumas vezes, quando fica muito crítico, nós acabamos cortando a grama, porque temos que nos preocupar, né, com a proliferação de animais peçonhentos e roedores, enfim. Mas a responsabilidade é do território federal, responsabilidade federal. E lembrar que esse lixo ele é colocado pelas pessoas. Não é o poder público que vai lá largar lixo. São as pessoas que não têm responsabilidade sobre o seu lixo, né? Muito bem. Prefeito, eu sei que o senhor essa semana o senhor vai estar participando de um evento da FAMURS, é isso? Isso, nós temos um compromisso com a FAMURS e com vários parlamentares, inclusive o próprio governador, e eu vou ter que me ausentar a partir de amanhã, mas retorno provavelmente na quinta-feira. Sexta-feira estarei com o expediente aqui, né? Essa semana, as últimas, têm sido bem puxadas, né? Bastante viagem, e deverá seguir assim até o final de março, né? São muitas agendas que nos absorvem, mas a gente está tentando, né, atacar em tudo que é ponta e fazer o máximo possível. Como tu falaste, semana passada eu passei a semana, eu fui na segunda-feira a Porto Alegre, de lá fui a Brasília, fiquei até quinta de noite, peguei um voo, fui a João Pessoa, cheguei de madrugada, passei a sexta-feira visitando aqueles residenciais 60+, sob a recomendação da Secretaria Estadual de Habitação. Conhecemos lá modelos, um modelo novo que está para ser povoado, né, para ser habitado, já está concluídas as obras, e um modelo já que foi o primeiro modelo do estado da Paraíba, que já tem 10 anos, onde nós podemos conhecer, e foi muito bom, conhecer os problemas, né, que eles vivem. E eu cito aqui um dos problemas que eles falam, como existe um regramento muito rigoroso das pessoas que podem ter acesso a esse residencial, que podem ir morar no residencial. Também tem um regramento rigoroso das pessoas que devem deixar o residencial, né? E eles dizem que uma das maiores dificuldades é tirar as pessoas pelas relações afetivas que se desenvolvem durante esse período, né? Como nós vamos ter uma fiscalização, um relacionamento mais próximo, né, de várias secretarias com os habitantes do residencial, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, chegar para um velhinho e dizer, infelizmente, o senhor tem que deixar na sua casinha, o senhor tem que voltar a morar com a sua família, ou o senhor tem que morar num lar, mas infelizmente esses laços aqui deverão ser interrompidos. Isso para eles é das maiores dificuldades que eles têm lá, e é interessante, né? Nessa visão humanizada que a gente tem das coisas, dizer para uma pessoa que ela deve sair dali é sempre um desafio, né? Eu sei que o senhor ficou muito frustrado ano passado com as emendas parlamentares, especialmente emendas de bancadas, né? E eu sei que o senhor esteve em Brasília tratando sobre recursos também junto às instituições lá. Está otimista para recursos vindos do Orçamento Federal para 2024, prefeito? Olha, uma das coisas que a vida pública
faz com a gente é aprender a não esperar muito dos outros, né? Eu inicialmente tinha mais expectativa em relação aos parlamentares, né? Por exemplo, teve um parlamentar que a gente tem uma relação muito forte aqui no município, me ofereceu 100 mil reais, né? Eu educadamente falei para ele que nós não precisávamos de esmolas e que menos de 1 milhão de reais eu não aceitaria, porque é uma questão de respeito, inclusive, com o nosso município. Daí outro me ofereceu, um parlamentar que não me mandou nada dos 3 anos de governo, me mandou só num ano, em 2 anos não mandou nada, e agora me ofereceu uma caminhonete. Eu também falei que menos de 1 milhão de reais que poderia mandar essa caminhonete, né? Claro que eu estou falando de maneira mais simplória, né? Mas tentando mostrar para esses parlamentares que nós não estamos precisando de esmola, nós precisamos de parceiros que se preocupem com esse desenvolvimento do nosso município. E é nesse sentido que eu, pessoalmente, vou a Brasília, porque eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que peitar isso e mostrar a importância do nosso município. Já teve outro parlamentar que me sinalizou com 2 milhões de reais para a execução de 2 projetos nossos aqui, e eu, por enquanto, ainda não vou falar nem quais projetos, nem qual parlamentar, né? Mas um que eu posso falar, o general Mourão, o senador Mourão, nos deu 450 mil reais para custeio. Então, nesse sentido, mas uma informação importante que eu posso falar é que no ano retrasado eu consegui criar uma rubrica da emenda de bancada da estrada da pavimentação até Jari, né? E consegui 4 milhões e 600, esse dinheiro veio para o DAER, e como nesse ano passado o DAER não iniciou as obras, eles optaram por não mandar mais uma parcela desse recurso no ano passado, e nós perdemos, lembra a minha frustração, né, depois disso, eu tive aqui na emissora, né, nós perdemos a segunda suplementação de recursos, porque eles não começaram. E até agora o DAER não começou, e eu fui informado que se até o final desse ano o DAER não começar, nós perderemos a rubrica, teremos que devolver aqueles 4.600 pela inoperância. Eu não vou nem falar em incompetência, porque a gente sabe que o DAER tem muitas atribuições, são muitas demandas, e eles fazem o que fazem muito bem feito. Então não é incompetência. Mas a inoperância do DAER, né, a morosidade do DAER em iniciar essa estrada, nós precisamos de projeto ambiental, nós precisamos de declaração de propriedade, nós precisamos de anteprojeto, né, para começarmos a obra, e projeto básico, que é chamado, e o DAER não providenciou nada disso. Então, eu tive semana passada no DAER também, não fui recebido pelo diretor-geral, falei com o diretor técnico, que se surpreendeu por nada acontecer, só que eu já tinha falado com ele em dezembro, e ele mesmo me prometeu que iria acontecer, então é aquela coisa que parece que é um desmando, né? Mas eu vou tomar as medidas necessárias aí, dar nome aos bois nos devidos momentos, porque nós não podemos perder recursos de Tupã, seja por culpa de quem for. Ok. Perfeito. Quero agradecer a sua gentileza de trazer esses detalhes. A gente sabe que o senhor terminou a reunião e já imediatamente trouxe essas palavras aqui para a gente. E, abusando um pouco do tempo, inclusive, até porque o senhor vai ter compromisso durante toda a semana fora, lá na Junta FAMUSE, e por isso não teríamos uma outra oportunidade, por isso agradecemos a sua gentileza. Mas, como de hábito, vamos deixar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais gostaria de colocar à nossa comunidade, senão as suas despedidas momentâneas, certamente com a expectativa de que possamos em breve lhe ouvir aqui em outros momentos na nossa programação. Eu acho que é isso, Miguel, só em relação ao interior, né? Nós chegamos a uma situação bem complicada agora na primavera e na entrada do verão em relação às estradas, né? Muitas demandas muito maiores, em volume muito maior do que a nossa capacidade de enfrentamento, né? Mas eu cheguei aqui para amanhecer domingo, e no domingo mesmo já fui para fora ver as estradas, melhoraram muito. Nós estamos conseguindo fazer obras de empedramento com rolo, então são obras de maior durabilidade,
Ainda não conseguimos ir em todas as estradas, mas a equipe não para, a equipe está diuturnamente, como se diz, né, exagerando um pouco, mas estão fortes nisso, o equipamento está em condições de trabalho. Eu já pedi para providenciar aqui uma licitação para comprar uma motoniveladora com recurso próprio, porque eu fiquei um ano esperando o governo do estado me mandar uma motoniveladora e não mandou, então eu vou comprar uma com recurso próprio. Se eles mandarem, porque eu vou continuar insistindo com o governador, eu confio muito no governador, e se eles mandarem uma motoniveladora, nós ficaremos com duas daí. Mas nós temos uma patrola muito velha que passa mais em manutenção do que trabalhando, que inclusive está parado. Temos uma outra que historicamente sempre foi muito problemática e que o custo de manutenção é muito maior do que se nós investíssemos uma nova. Depois temos outras 3 que estão em condições e que volta e meia, por razões óbvias, uma ou outra estrada e a gente arruma. E tem aquela que eu confisquei do DAER e da Secretaria, que é uma patrola maior e que teve estragada agora por uns 10 dias, mas já está arrumada e já está trabalhando. Então, é isso, né, Miguel? Me despeço aí da comunidade com um beijo forte no coração de todo mundo, dizer que estamos à disposição, embora agora, nesses dias, parando um pouco aqui, mas a gente está buscando alternativas, buscando oportunidades, buscando recursos, sempre para tentar implementar o maior número de projetos e benfeitorias ao nosso município. Muito obrigado, prefeito Gustavo Herter Terra, conversando com você, audiência da Tupã, nesta manhã de segunda-feira, quando são 10 horas com 45 minutos, nós estouramos aí o nosso horário, mas foi importante trazermos essas colocações por parte do prefeito municipal que acaba de sair da reunião, que teve com os quais e trouxe várias colocações para você neste momento, né? Muitos ouvintes mandando questionamentos aqui, outros temas, outros assuntos que nesse momento, infelizmente, nós não temos como dar prosseguimento, mas é claro, fica aqui anotadas as pautas para o nosso jornalismo entrar em contato com a municipalidade e certamente teremos os retornos a essas colocações também. 10h46, você está com a Tupã, o programa é o Variedades. Agora me perdi, nós temos mais um intervalo.